O Barba Branca e sua tripulação chegaram no país de Wano. A White Bey fala que eles vão buscar suprimentos. O Marco quer ir junto, mas ela diz que ele não pode, porque ainda é um aprendiz. Então ele pede permissão ao Barba Branca, que manda ele fazer o que quiser. Muito bom. O Oden está correndo empolgado demais ao ver um navio e um bando pirata. O Barba Branca percebe algo vindo e manda todos se afastarem. Alguém fora do comum está chegando. O Oden está dando boas-vindas, apesar do clima terrível e das cachoeiras. Ele está feliz que todos chegaram até aqui. Sacando a Emi e a Ame no Habakiri, ele ataca o Barba Branca, que segura o golpe tranquilo. O samurai fica impressionado que ele parou seu golpe. Os bainhas estão se aproximando chamando pelo Oden. O Barba Branca manda ele vir pra cima. Os dois começam a lutar, mas parece que eles estão em pé de igualdade. O samurai fala que esperava alguém como ele. Seu nome é Kozuki Oden, e ele quer subir a bordo do navio do Barba Branca. O samurai pula preparando um golpe insano, porém o Barba Branca também vai mostrar algo interessante para ele. O Oden utiliza sua empunhadura dupla, a cascata do paraíso, e o Barba Branca bloqueia com o poder da Gura Gura. O samurai mostrou determinação, mas se é louco, o Barba Branca não tá puro. Quebrou a tela e amassou o Oden. Ele saiu voando, mas pelo menos não desmaiou. O Kinemon pergunta como ele ousa amassar o daimyo do país de Wano. O Marco, que é o aprendiz, puxou o bonde querendo dar uma surra nos bainhas. O Oden implora ao Barba Branca querendo subir a bordo do navio. Só que os bainhas brecou. Mas não tem jeito. O cara quer ser livre e conhecer o mundo. Ele se ajoelha pedindo por favor. O Kinemon manda os piratas sair logo do país. O Barba Branca diz que gostaria, mas seu navio foi destruído no caminho. O Oden sorri. Ele tem um planinho. Um tempo depois vemos o Nekomamushi chamando todos para comer. Enquanto o Barba Branca e o Oden viraram melhores amigos, tomando todas que eles têm direito. Oden não seria Oden se não estivesse fervendo. O samurai fica impressionado provando um bom vinho. Isso deixou ele mais empolgado, querendo conhecer o mundo. O Barba Branca fala que ele não é do tipo que fica contente em ser subordinado. O que vai ser do bando? Quando ele era dos Rocks, aprendeu isso da maneira mais difícil. Ele deve partir por vontade própria. O Oden explica que já tentou, mas falhou. O Barba Branca então manda ele ficar aqui e agir como daimyo do país. O Kinemon explica que deixar o país de Wano é um crime. O Barba Branca fala que não tem a intenção de levar ele mesmo. O Kin tá forte arrastando o Oden com uma mão só. Eles trancaram o coitado. A noite cai, geral está no descanso. No outro dia o Marco está dando risada. O Neko e o Inuarashi estavam achando que existia só 5 ilhas no mundo. Então Marco fala que deve ter pelo menos 10 ou 20 mil. Na floresta o Oden não larga do Barba Branca. Não tá fácil. 2 semanas se passaram. O bando do Barba Branca está pronto para partir. O Oden sai de fininho, mas o Izou está de guarda e pegou ele no flagra. O Oden mete o louco dizendo que ele também precisa ir ao banheiro, mas o Izou percebeu algo. A White Bey fala que considerando toda a força do Oden ele seria útil. O Marco solta na banca que o Barba Branca gostou do samurai. Ele não nega, porém, seria como sequestrar um membro da realeza. Mas nessa hora uma corrente se prende no mastro. É o Oden dizendo que sabia que ele iria partir de fininho. O Izou sabia que ele iria aprontar e veio na bota. O Marco começa a soltar a corrente, mas o Barba Branca manda ele parar e trazer o Izou até o navio. O Marco vai na missão, enquanto o Barba Branca manda todos se prepararem. Eles vão voar por cima da cachoeira. O Oden se lascou, caiu de lá de cima. Em Wano os bainhas descobriram que o Oden sumiu e o navio do Barba Branca partiu. A Okiku está chorando dizendo que o cachorrinho e o gatinho também sumiram. No navio o Izou está pedindo para puxar o Oden, senão ele vai morrer. O futuro do país de Wano está em seus ombros. O Barba Branca fala que recusou o samurai um monte de vezes, e agora eles vão lidar com isso da maneira pirata. Ele não quer levar um cara insano desse e colocar sua família em risco. O, O Barba Branca chama pelo Oden e faz uma proposta. Se ele conseguir se segurar na corrente por 3 dias, ele pode subir a bordo do navio. O Oden sorri. Era isso que ele queria ouvir. Não importava o perigo, ele não soltava a corrente. Até mesmo quando ele foi comido pela carpa, ele não desistiu. Ele vai subir a bordo do navio, custe o que custar. Algum tempo depois o coitado tá todo inchado. Nem parece mais a mesma pessoa. O Marco grita falando pra ele não desistir, que só falta mais 1 hora. Quando a ficha caiu, todos começam a torcer por ele. Mas nessa hora, o haki de observação ativou. O Oden escuta uma mulher em perigo. Seu nome é Amatsuki Toki. Alguns piratas estão atrás dela. Ela percebe que o navio deles é de escravos. Eles se aproximam dizendo que ela não tem como fugir. Ela então fecha os olhos pensando em ir para o futuro novamente. Mas nessa hora o Oden aparece bem atrás dela e cospe um peixe bem na cara do mais idiota. Todos começam a correr dizendo que é um espírito do mar. O Oden fala que ouviu um grito de uma mulher e pergunta se ela está com algum ferimento. No navio os piratas do Barba Branca estão lamentando que o Oden não conseguiu segurar as correntes por 3
3 dias. O cabelo de boneca pergunta por que o Barba Branca pegou tão pesado com o samurai. O Iso corre gritando pelo Oden, mas os piratas seguraram ele. Lá na ilha, a Toki está cuidando do Oden. Ela fica impressionada que ele está se recuperando muito rápido. Será que ele é mesmo humano? Um tempo depois, o Oden parece ótimo. Ele está feliz. Uma pena não ter conseguido embarcar no navio do Barba Branca. Ele achou que iria visitar vários países com eles. A Toki sorri vendo o samurai contente. O Oden agradece ela por ter cuidado dele enquanto estava inconsciente, mas ela agradece ele também por ter ajudado com os piratas. Ela pergunta se ele é do país de Wano. O samurai fala que sim. Ele ficou decepcionado vendo as vestimentas dela. Em um país estrangeiro ele esperava umas roupas mais exóticas. A Toki fala que é porque sempre quis visitar o país de Wano. Ela pergunta se por acaso ele poderia levar ela até lá, mas o Oden não gostou da ideia, ficando chateado com o pedido. Aqueles piratas de antes voltaram, e agora eles trouxeram seu capitão. O Oden fica surpreso vendo que o cara tem 6 braços. O Karma fala que entendeu, a mulher contratou um guarda-costa. As mulheres de classe valem mais, e agora ele vai vender os dois. Mas nessa hora o Barba Branca está se aproximando. Os piratas começam a correr. O Karma não percebeu o Barba Branca chegando e tomou só uma no pote. Esse homem, eventualmente se tornou subordinado dos piratas do Barba Branca, e lutou na Guerra dos Maiorais. O Barba Branca manda o Oden subir a bordo do navio. Ele fala que soltou as correntes. Pelo visto, o grito de uma mulher fez ele perder a ambição. O Barba Branca chama o Oden de irmão e diz que vai recompensar ele com uma aventura muito além de sua imaginação. Os olhos do Oden brilharam. Ele apelida o Barba Branca de branquinho e corre empolgado querendo partir. No navio, os piratas estão felizes que o samurai está bem. O Hakuyo fala que o Barba Branca pegou pesado com ele, fazendo todos caírem na risada. Mas o capitão ficou bravinho, chamando eles de idiotas. Muito bom. Do nada, o Nekomamushi no Arashi chama pelo Oden. Eles sabiam que ele iria embarcar, então se esconderam no navio. O Vista grita dizendo que tem clandestinos. O Iso tinha dito que não iria perdoar o Barba Branca, então ele o liberta. O Barba Branca chama pelo rostinho lindo e pergunta seu nome. Ela se chama Toki e fala que gostaria de ir até o Wano. O Barba Branca faz a mesma cara do Oden de chateado. Geral começa a jogar o Oden pro alto, dando boas-vindas. Ganharam um novo companheiro super forte. O Oden planeja documentar suas aventuras em um diário. O Marco grita avisando que tem um navio inimigo. O samurai corre empolgado querendo lutar. Ele ataca, afundando o navio com apenas um golpe. Os piratas ficaram chocados. A White Bay pergunta se eles se consideram pirata. Eles nem tiveram chances de saquear o navio. O Oden se ajoelha pedindo desculpas. Todo atrapalhado, a Toki gostou. Em uma ilha gelada, os piratas ficaram chocados quando alcançaram o Oden. Ele virou um bloco de gelo. Ele sempre corria empolgado em todas as ilhas. A Toki já estava ficando apaixonadinha, querendo conhecer a terceira espada. Um gigante apareceu tentando atacar eles, mas o Barba Branca parou fácil e derrotou ele com apenas um golpe. Os olhos do Oden brilharam vendo uma força inimaginável. As ideologias eram tão diferentes. As aventuras superaram facilmente os sonhos mais incríveis do Oden. A Toki conta que tem 26 anos de idade. Marco, atacante, fala que é a idade perfeita para se casar. Ela revela que nasceu há 800 anos atrás. O Oden pergunta onde a Toki nasceu. Ela diz que não faz ideia. Só sabe que seus pais eram de Wano, e por isso, é lá que ela quer ir. O Oden fala que esse navio não vai passar tão cedo no país de Wano. A Toki diz que está tudo bem. Junto do Oden, ela sente que está onde deveria. O Marco ficou corado espiando os pombinhos. E vemos que o Vista e o Josu também estão presentes. O Neko chega perguntando do Oden, mas os cupidos brecaram ele, mandando o gato ficar quieto. Um tempo depois, a marinha está atacando eles. O bando foge deles. O Oden pergunta por que fugiram. Eles pareciam fortes, mas eles devem lutar. O Barba Branca explica que eles são da marinha. É uma organização enorme. Se eles lutarem, mais deles irão aparecer. O Oden diz que eles são bem poderosos. Então, há 28 anos atrás, no segundo ano da viagem do samurai, um bebê nasceu. Ele é filho do Oden com a Toki. Seu nome será Kozuki Momonosuke. O Iso mostra que agora o Oden tem cartaz de procurado. Pelo bem da Toki e do Momonosuke, ele deveria considerar voltar para o Wano. O Oden diz que ainda não encontrou sua resposta. Ele fica surpreso. O branquinho quer nomear comandantes. O Barba Branca fala que a família cresceu bastante. Ele está pensando em 5 divisões. Ele quer que o Oden lidere a segunda divisão. Ele não gostou da ideia, mas o Barba Branca manda ele aceitar. Uma criança está querendo entrar no bando. O Hakuyo fala que eles não são pescadores. A criança pede por favor e diz que não tem mais para onde ir. O Barba Branca pergunta seu nome. Ele diz que se chama Tite. Tudo bem, ele pode embarcar. No Oro Jackson eles receberam um jornal. O samurai do Barba Branca é insano. Nessa hora alguém pega o jornal. É o Roger. Ele diz que um dia gostaria de conhecer o samurai. Enquanto isso, em Wano,
O Shogun Sukiyaki está doente. O Sukiyaki deseja que o Oden seja o próximo Shogun, mas no momento ele não está aqui. Caso o pior aconteça, ele precisa apontar um novo regente, e por isso ele escolheu esse homem. O Oden cuidou dele como se fosse um irmão. Seu nome é Kurozumi Orochi. O Yasui ficou sem entender o que ele faz aqui, como assim o Oden criou como um irmão. O Orochi agradece a oportunidade de limpar o nome dos Kurozumi. Todos os senhores feudais dizem que se essa é a decisão do Shogun eles irão obedecer. O Yasui pergunta por que Orochi não mencionou que é um Kurozumi. Ele diz que sente muito. Voltando um pouco no tempo nas origens do Kurozumi Orochi, em um dia chuvoso ele corre desesperado. Na sua cola tem 3 caras querendo matar o garoto. Ele não entende o motivo de todo esse ódio pelo seu clã. O Orochi vai até um local abandonado, mas ao entrar se depara com 2 velhos capengas. A velha fala que está vendo o futuro garoto será o próximo Shogun. O Orochi pergunta quem é ela. Ela ignora e pergunta se ele sabe o que aconteceu com seu avô. Ele diz que só sabe que ele cometeu seppuku. A Higurashi diz que está errado, ele foi morto pelos Kozuki. As pessoas que chegam ao topo são aquelas que fazem as leis. No passado o antigo Shogun não podia ter filhos, então os 5 senhores feudais que aconselhavam o clã Kozuki chegaram a um impasse sobre quem será o próximo Shogun. Mas o avô do Orochi montou o planinho. Ele ia envenenar todos os outros senhores feudais. Ele se livrou de um após o outro, fazendo parecer ter sido conflitos internos. O Shogun adoeceu e o plano estava indo melhor que o esperado. Mas quando ele estava quase ascendendo ao poder, o sucessor nasceu. Kozuki Sukiyaki. O clã Kurozumi não conseguiu tomar o poder e o plano foi exposto. Além de dissolver a família, o avô do Orochi foi forçado a cometer seppuku. Todos passaram a odiar os Kurozumi e eles foram jogados nas ruas. E sabe quem é o responsável por toda essa desgraça? O Kozuki Sukiyaki. Se ele não tivesse nascido, eventualmente Orochi seria o Shogun. Aí o garoto delirou pensando que seria bajulado pelas cortesãs. O Orochi pergunta se a Higurashi faz parte do clã Kurozumi. Ela diz que sua origem não importa. Ela mostra o seu poder se transformando até mesmo no Shiki, o leão dourado. Essa é a fruta do clone que atualmente está com o Bon Clay em Impel Down. A Higurashi oferece um poder a Orochi dizendo que com isso ele se tornará o Shogun. Claro que ele aceita na hora, assim ganhando o poder da Yamata no Orochi, uma zoa mítica. Já colocando o plano em prática, Orochi fala que sua família ficou doente e morreu. O Yasui diz que é uma tragédia, mas ele pode trabalhar aqui. Um tempo depois um cara avisa que Orochi sumiu e o dinheiro do cofre também. Então ele foi até o Oden, dizendo que precisa de dinheiro. O Yasui já ajudou ele muito e não poderia pedir emprestado de novo. O Oden diz que vai ajudar. Algum tempo depois ele pede dinheiro de novo, e novamente dizendo que dessa vez promete pagar. O Denjiro tentou brecar dizendo que também estão sem grana. A velha e o Orochi estão rindo comemorando, mas ela diz que agora é a hora do próximo plano e se transforma no Oden. Na capital da flor, o Sukiyaki pergunta por que ele apareceu de repente. O Oden diz que veio pedir um favor. Ele poderia empregar Orochi no castelo. Ele trabalha duro e sabe fazer remédios. Ele é como um irmão. O Sukiyaki aceita. Alguns anos depois o Shogun está doente. Ele diz que se algo acontecer conta com o Orochi. Os caras saíram e foram chamar o médico. E nisso vemos que o Sukiyaki é a própria Higurashi. As notícias da morte do Shogun se espalharam por todo o ano. Um dia no 4º ano da viagem do Oden, vemos que ele colocou a terceira espada para jogo de novo. A Hiyori nasceu. Os peixes estão malucos fugindo da ilha. O Fossa fala pro Marco ir olhar. Ele diz que não vai estragar a surpresa. Eles percebem que os animais selvagens também estão fugindo. Do outro lado, Roger está falando que no mínimo eles devem mandar o Garp ou Sengoku. Espancar esses fracotes não vale o seu tempo. O batedor diz que o navio do Barba Branca ancorou do outro lado da ilha. O Shanks certamente é o favorito do capitão usando os 2 chapéus. O Roger fala que eles vão fazer uma baguncinha. Seu fim se aproxima e essa pode ser a última vez que ele encontra o Barba Branca. Enquanto isso, Oden corre desesperado pedindo a surra dizendo que é só roubar o tesouro deles. Mas o que está à sua frente são 2 monstros que querem acabar com o samurai rapidamente. O Roger chama pelas suas asas. Ele vai lutar porque não quer ver os 2 feridos. O Oden fala que sente a aura de uma besta selvagem. O Roger chama pelo samurai. Sacando a Ace, ele manda um golpe nomeado Sinistro, a despedida divina. Acerta em cheio mandando o Oden voando para bem longe. Ele atravessa várias árvores. Enquanto Roger sorri, o Oden não entendeu o que aconteceu, mas isso não pode ficar assim. E nessa hora ele percebe o Barba Branca indo a milhares. O Barba Branca chegou mandando um golpe insano e poderoso, mas revestindo a espada com o Haki, o Roger bloqueia o ataque. E se é louco, que cena lendária. O Oden está sem acreditar que eles nem estão se encostando, enquanto o Barba Branca e o Roger estão sorrindo. Pelo visto nenhum dos 2 tá puro. O céu partiu em 2, e o Moby Dick quase saiu voando. O Barba Branca fala que o Roger está em ótima forma. O Roger diz que os 2 não se viam há anos. O Barba Branca começa a dar risada. Do seu lado tem o Marco, o Vista, o Josu, o André, o Hakuyo, o Fossa, a White Bay e o Tite. O Roger também dá risada. Do seu lado tem o Rei Lee, o Gaba,
o Nosudon, o Sambel, e o Shanks junto do mais perigoso do bando. O Oden está impressionado vendo os dois rindo um na cara do outro. Do nada eles falam ao mesmo tempo, passem tudo o que tiver. O Marco puxa o bonde, o Rayleigh e o Gaban também. O confronto entre esses dois grandes bando pirata durou 3 dias e 3 noites. No segundo dia o Marco foi atacar o Rayleigh, que simplesmente parou o garoto com um dedo. No terceiro dia o Gaban peitou o Oden. Quando eu pensei que o Roger e o Barba Branca iam se matar de verdade, vemos que tudo tá na paz. O Rayleigh fala que a confusão pelos espólios basicamente virou uma troca de presentes. O Barba Negra pergunta ao Marco se os garotos são aprendizes. Ele responde que sim. O Barba Negra fala que eles não parecem fortes. O Marco diz que eles se comportam como veteranos. O Perigoso conta fofoca para o Shanks. O Barba Negra não dormiu durante o cessar-fogo noturno. Falaram que ele nunca precisou dormir desde que nasceu. O Ruivo achou foda. Ele deve aproveitar a vida 2 vezes mais. Enquanto isso Roger está perguntando se o Oden consegue mesmo ler isso. Ele diz que sim, esses símbolos são um código secreto. A forma de decodificá-los foi passada de geração em geração ao primogênito do clã Kozuki. O Roger conta que 13 anos atrás, fizeram algo que ninguém mais tinha feito. Quando chegaram ao fim do Log Pose, a ilha Lodestar, mas quando eles desembarcaram logo perceberam que não era a ilha final. O Log Pose não podia guiar eles mais adiante porque as agulhas não paravam de girar. Ele se convenceu que havia mais uma ilha, e quando ele chegar lá, será a primeira pessoa a dar a volta ao mundo. As 4 pedras vermelhas detalham a localização dessa ilha. O governo mundial baniu o decifrar dos poneglifos há muito tempo atrás. As ações deles só confirmam as lendas que um enorme tesouro está escondido nessa ilha. Se eles conseguirem chegar até lá, com certeza serão o maior bando pirata do mundo. O Oden ficou tão impressionado que congelou. O Roger já tinha deixado ele sem palavras 2 vezes. O Barba Branca dá risada e diz que isso é mera fantasia. O Roger está falando sério e pede por favor para ele emprestar o Oden por 1 ano. O samurai manda ele não ser egoísta. O Roger abaixa a cabeça implorando. O Gaban diz que o capitão não deve fazer isso, eles são rivais. O Barba Branca tá puto e quebra o ar. Por acaso o Roger acha que ele vai deixar levar um membro da sua família. Antes mesmo de conseguir raciocinar, o Oden pede por favor ao Branquinho permitir que ele vá. O Barba Branca faz a cara de enojado. Ele e o Oden são como irmãos. O samurai diz que será só por 1 ano. O Barba Branca fica bravo demais. O terremoto quase chegou aqui em casa. O Marco cumprimenta o Oden dizendo que foi foda viajar com ele. Os 3 vassalos decidiram ficar no navio do Barba Branca. Eles gostam desse navio e vão esperar o retorno do Oden. Ele concorda dizendo que eles se tornaram piratas incríveis. Ambos são livres para viver como quiserem. Um pirata pergunta se o Barba Branca não vai se despedir. O Roger deixou 1 tonelada de tesouros e comidas como agradecimento. O Barba Branca chama eles de idiotas e manda devolver a comida. Eles não podem deixar o Oden e sua família passar fome. Todos começam a se despedir dele. O Marco fala que quer ouvir as histórias quando ele voltar. Uma nova aventura começou. O Branquinho é um grande homem, mas o Roger é imensurável, ele deu muita sorte. Nisso Roger já está brincando com a Hiyori dizendo que faz tempo que não segura um bebê. O Rayleigh diz que isso lembra o passado. O Shanks do nada sente o barril que ele está sentado se mexer. Claro que é o Inuarashi e o Nekomamushi, eles preferem ficar com o Oden. Ele diz que é certeza que o Branquinho está subindo pelas paredes agora. Lá na ilha ele tá realmente bravo. Muito bom. O Oden fala que não era o previsto e pergunta se eles podem ficar no navio. O Gaban diz que ele entendeu errado. O capitão apenas precisa do conhecimento do Oden. Eles não irão aceitar ele tão rápido quanto o capitão Roger. Eles desembarcaram na ilha Jaya. O Oden está selecionando ingredientes. Ele avisa o vendedor que vai levar essas coisas e sai sem pagar. Logo os 3 viram ele roubando o cidadão comum. O Shanks diz que o capitão vai matar ele. O Gaban avisa que ele tem que pagar as pessoas comuns. O samurai fala que só quer cozinhar um Oden delicioso para eles. Nisso vários piratas aparecem. Eles estão em uma cidade sem lei. Os caras começaram a fuzilar. Quase todos correm tentando pegar um cover. E nisso um pirata tira o pino da granada e joga nos pés do Oden. Explodiu bem em cheio, mas ele simplesmente sai no estilo como se nada tivesse acontecido. O cara tancou a granada, se é louco. Oden não tá puro. Ele saca as suas espadas e fala que ainda falta buscar a alga para fazer um caldo do bom. Aqui ele já ganhou o Shanks. E agora é surra nos inimigos. Já de noite no Oro Jackson, ele fala que está pronta a refeição mais deliciosa do país de Wano. Todos do bando começam a amassar. O Oden pergunta o sabor. Claro que eles acharam uma delícia. O Sambel diz que não sabia que esse Oden era tão gostoso. O Rayleigh complementa dizendo que desce bem com saquê. O Roger anuncia o início da festa de boas-vindas aos seus novos companheiros. Ele abraça o Oden dizendo que eles vão festejar a noite toda. Oden não seria Oden se não estivesse fervendo.